Okay, hello guys. Good evening everyone. How are you? Are you okay today? Galera, só antes aqui de nós começarmos a nossa aula, vou tentar fazer um teste aqui para ver se eu consigo melhorar o microfone, o áudio. Vou tentar entrar aqui pelo celular também, porque aí eu posso deixar mudo aqui o meu, né, o microfone aqui do computador e usar o microfone do celular. Então, rapidinho, só vamos ver se vai dar certo, porque aí fica melhor a qualidade, né? Vamos ver aqui se a gente vai conseguir. Espera aí. Oi. Acho que tá dando um eco, né? Acho que tá dando um... Som. Tá dando eco, né? Galera, deixa eu desativar aqui. Pronto. Vamos lá. Não deu certo a tentativa. Enfim, vamos começar a nossa aula, né? Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? De boa? Certo? Muito bem. Olha só, na nossa aula hoje, nós vamos, então, dar continuidade aqui. Aula passada, nós estávamos falando aí sobre as confusing words, certo? As palavrinhas que causavam confusão. E a gente terminou, então. Creio que a gente conseguiu fechar. Acho que ficou faltando algumas outras palavrinhas, se eu não me engano, né? Que é para a gente poder falar. E a gente vai. Eu passei para vocês uma lista de exercícios sobre essas confusing words. E o que a gente vai fazer então na nossa aula hoje é exatamente corrigir essa lista, discutindo, trabalhando, né, direitinho aí o que foi trabalhado, o que foi passado, né, o que foi explicado em relação ao assunto anteriormente, ok? Então, só lembrando aí que vocês podem ficar à vontade em relação às dúvidas. Coloquem, por favor, aí no chat, caso tenha alguma dúvida, algum comentário, né, que vocês queiram fazer. Só antes da gente também continuar, eu acho que eu comentei com vocês nas nossas aulas anteriormente em relação a um aplicativo de pronúncia, né? E o aplicativo de pronúncia, galera, é esse aqui, ó. É esse como tá aqui, ó, que é o Sounds, tá vendo? Que tem esse símbolozinho aqui, ó. Então você vai aí na sua loja, na sua store do seu celular, né? No Google Play, ou então na Play Store, né? Ou ainda também no App Store da Apple, né? E aí você pode baixar esses Sounds. E aí, olha só, você vai ter várias possibilidades, né, de fazer, então,
praticar a sua pronunciation através dos símbolos fonéticos. Então você tem lá, ó, você tem acesso ao chart, tá vendo aí, ó? Então esse chart, não sei se eu acho que dá para virar ele aqui. Peraí. E esse chart aqui, você, when you touch the symbol, you hear the pronunciation, né? Então, quando você toca aqui no símbolo, você consegue escutar a pronúncia. Você tem as vogais, você tem os diphthongs, né? Você tem os ditongos, e você tem aqui all the consonants, e todos os sons de consoante que temos na língua inglesa. Então, por exemplo, ó, se você toca aqui um ó, como é esse, ó. Cat. E aí você vai ouvir, então, como é o som e também uma palavrinha que possui esse som, né? Então isso vai acontecer aí para todos, né? Por exemplo, thing. Certo? Então é bacana, dá para você praticar muito. E aí, na prática, você vai ter lá condições de read, de write, de listen. Então é bem legal, é um aplicativo muito bom. Tem ele a versão free, a versão gratuita, né? Que já dá para você ter acesso ao chart e fazer alguns exercícios. Mas também tem a versão paga, que é R$ 22, que você vai ter acesso a todo o conteúdo, vários testes, várias práticas, também de digitar, de aprender, tem mais coisas. Então, às vezes compensa, né? Porque é um guia de estudo muito bom. Então, isso aqui, ao invés de você, por exemplo, ficar lá jogando, fazendo vários joguinhos aí no seu celular, baixa aqui, ó, vai estudar, vai praticar a pronúncia em inglês, que você vai ver que você vai aprender muito, tá? Vou colocar aqui para vocês no chat, novamente, qual que é o nome. Então, o aplicativo é Sounds. Esse é o nome do aplicativo, Sounds. Então, você, por exemplo, aqui, ó, você vai lá na sua App Store, e aí você vai digitar lá, você vai colocar Sounds. Ó, Sounds. E vai buscar. Ah, já é o primeiro que aparece, ó, Sounds, beleza? Aí lá, The Pronunciation, tarará. E aí você vai baixar e vai poder, então, curtir, aproveitar demais aí, melhor do que ficar fazendo aqueles joguinhos de Candy Crush e coisas do tipo, tá bom? Então, have fun, divirta-se aí com a pronunciation. Muito bem, vamos lá, vamos começar aqui. Só me lembre uma coisa, eu vou compartilhar aqui com vocês, e eu gostaria de saber se vocês aliás, se eu, né, terminei com vocês aí onde nós fomos, porque como eu estou fazendo esse conteúdo com muita gente, né, de vários lugares, então às vezes pode ser que eu me confunda um pouquinho aí. Mas eu acredito que com vocês nós fomos até praticamente o final. Peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Vamos aqui ver os slides. Deixa eu fazer assim, ó, que é mais rápido. Eu falei para vocês sobre weather, né, a diferença dessa palavrinha weather. Falei sobre desert. Falei? Dá um ok para mim, por favor, no chat, só para eu ter certeza. E eu não lembro, o que eu estou meio em dúvida é nessa parte aqui, ó. Eu falei com vocês essas palavrinhas? Fala aí para mim. Ah, a gente já estava nos exercícios. Beleza, ótimo. Então nós já falamos, inclusive, sobre essas aqui. True, though, thought. Falamos, né? Beleza. Essas aqui elas são mais. Mas nós chegamos a fazer exercício. Ah, não, é verdade. Nós já falamos aqui sobre essas. Então eu vou fazer assim. Para a gente poder começar, então, a gente tem que corrigir os exercícios da lista. Lembrei, onde que nós paramos? Eu falei para vocês, acho que a gente fez alguns exercícios sobre essas palavrinhas aqui, ó. Né? Por exemplo, cadê? Peraí. Eu acho que nós fizemos, então, eu falei para vocês essas palavrinhas. Beleza. Eu acho que eu passei para cá, né? Para esses exercícios aqui, não foi isso? Acho que foi, nós falamos sobre esses aqui, não foi? Eu acho que foi esses exercícios que nós fizemos. Vamos ver. Ah, beleza. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou repetir com vocês esses exercícios aqui e a gente volta lá para os outros exercícios que foram os que foram passados para a lista e a gente corrige, a gente comenta e lembra sobre essas palavrinhas, beleza? Então, ó, vamos lá. The first one, it says, the ball went the door. Então, the ball went. A bola foi the door. Então, vamos lá. Eu vou ter go, through, throughout ou tough. Então, eu quero falar que a bola, ela foi, veja, a bola ela foi através, né, através da porta, ou seja, que ela passou através, né, passou pela porta. Então a ideia é exatamente essa. Então como é essa ideia do através, do pelo, então tem que ser essa palavrinha aqui, ó, o through. Through é o que a gente vai entender como através, como pelo, certo? O exercício 2, temos assim, ó, the day we got more updates about the story. Então veja, o que a gente pode falar? Throughout the day, thought the day, through the day, although the day. Então, o que você quer falar? Você quer falar com aquela ideia de totalidade, né? Que por todo o dia inteiro, né? Durante todo o dia, we got more updates about the story. Ou seja, nós conseguimos mais atualizações sobre a história. Então, como aqui é a ideia daquela totalidade, do que é o todo, né? Por todo, completo, então, qual que a gente vai ter que utilizar? A primeira opção seria throughout. Então, o que seria esse throughout, teacher? Seria o que nós acabamos de falar, o que expressa a ideia do todo, né? Por completo. Então, quando eu falo throughout the day, por todo o dia, né? O dia todo. Essa vai ser a ideia desse throughout. Que a gente pode falar. Number 3. It's important to be when writing a briefing. Então, vamos lá. It's important to be through, though, through ou thought. Quando a gente tem briefing, a gente tem uma em relação a instructions, a instruções, né? Então, it's important to be thorough when writing a briefing. Ou seja, que é importante, então, ser thorough. Ou seja, a ideia do ser minucioso, né? Ou seja, essa vai ser a ideia da palavra, que já é um adjetivo, né? To be thorough seria a ideia de ser minucioso, detalhista, né? Com cuidado. Então, é o que temos para esse adjetivo, que, na minha opinião, é a palavrinha mais difícil de ser pronunciada, né? Nós temos, ó, through, que é o através, temos o though, que vai ser o embora ou mas, temos o through, que é esse que eu acabei de falar para vocês, o adjetivo que seria minucioso, e temos o thought, que pode ser, então, o substantivo pensamento ou o verbo think no passado. Mas, para mim, a mais difícil delas é essa aqui, ó, que é o through, certo? Próximo. It was late, we decided to go out. Então veja que nós temos aqui uma opposition, uma oposição. Então eu tenho estava tarde, nós decidimos sair. Então veja que é uma concession, uma concessão, né? Se estava tarde, o natural, o normal era não sair, mas aconteceu. Então a ideia vai ser o quê? Vai ser through, thought, through ou though. Como a gente está fazendo uma ideia de oposição, a ideia do embora, né? Então a gente vai utilizar a última, que é though, que é a mesma coisa de although, que é o que a gente conhece como embora. Então, embora estivesse tarde, we decided to go out. Nós decidimos sair. Então, though, ou ainda, é mais comum utilizarmos, inclusive, although. Vamos lá. Number 5. You have to be to face a marathon. You have to be tough. You have to be throughout. You have to be you have to be. E aí? Nesse caso aqui, a gente também vai ter um adjetivo, que é a ideia do ser duro na queda, do ser firme, do ser rígido, né? Ou seja, vamos utilizar a palavrinha tough. Tough. So you have to be tough to face a marathon. Você tem que ser durão, tem que ser duro, rígido, né? Para poder, então, encarar uma maratona. Então vai ser a primeira palavrinha, a primeira opção, que é o duro, né? O firme. Next one. We about you last night. We miss you. So with tough, with through, with throughout. Então, como é que a gente tem em relação ao verbo, que está faltando o verbo ali na frase? Então, a gente vai ter que colocar a palavrinha que diz respeito ao verbo, né? Portanto, se é last night, tem que ser o verbo no passado. Então, é a ideia do que nós pensamos sobre você, né? Pensamos em você noite passada, né? Sentimos sua falta. Então, we thought.
about you. Então, nesse caso, thought é o passado do verbo think, que é o verbo pensar ou achar. Beleza? Então, foram essas palavrinhas que nós vimos aí na nossa aula passada. E hoje, o que a gente vai fazer vai ser corrigir aí, e foi enviado para vocês como lista de exercício, algumas questõezinhas aí, algumas frasezinhas para diferenciar um e outro. E é o que a gente vai fazer, então, nessa aula agora, né? Então, por exemplo, aí nós temos, ó, primeiro, we discussed the multiple literary illusions within the text or allusions within the text. Então, nesse caso, qual que eu vou ter que usar? Como eu estou falando em relação, né, a alusão no texto, então não vai poder ser illusion, vai ter que ter allusion. Então, allusions within the text, certo? Number 2, eu tenho me and you. Galera, então se eu tenho me and you, então o que eu tenho aqui? Eu tenho eu e você. Então, ou seja, se eu estou dizendo que é eu e você, então o que a gente pode observar? O entre é dois elementos. Então, se é dois elementos, eu vou poder usar among? Não. Vou ter que utilizar between. Por que, teacher? Porque between é o entre que usamos dois elementos. Entre dois. Né? Among já é o vários. Certo? Number 3, nós temos aí, ó. She had too many sweaters in her closet, ou she had too much sweaters in her closet. Então, o que a gente pode observar? Que sweaters, veja só, é uma palavrinha que está no plural. O que a gente aprendeu? Que quando nós temos aí um substantivo, né, no plural, então, o que eu vou ter que fazer? Vai ter que ser exatamente utilizar uma quantifier que seja aí, né, usado para a palavrinha que é uma countable word. Então, nesse caso, eu não vou poder utilizar much, vou ter que usar many. Então, many sweaters, ou seja, então, muitos sweaters, que é a roupa, né? Muitos sweaters, né? no armário, no guarda-roupa. Number 4, nós temos Alex was too excited to sleep. Opa, e aí? Qual que eu vou usar? O to com O ou o to com dois Os? O que a gente pode observar? Como a gente tem o adjetivo excited, então o que foi utilizado antes vai ser uma intensifier, né? Ou seja, uma palavrinha que vai intensificar, que vai, portanto, enfatizar. Então, se é utilizado para enfatizar, não pode ser o que tem um O apenas, tem que ser o que tem dois Os, que seria a ideia do que é excesso, né? Então, quando eu falo too excited, eu estou dizendo então que é muito empolgado, né? Cuidado aí com a palavrinha excited, que ela parece ser excitado, mas não. Excited seria a ideia do alegre, do animado, tá? Então, he was too excited to sleep, porque ele estava muito empolgado, muito animado para dormir. Number 5. Temos assim, ó. They're going to the amusement park tomorrow. Então, eu tenho, ó, going to. Opa, então peraí, tá faltando o sujeito, né? Então, se tá faltando o sujeito, there não pode ser o sujeito. O primeiro, né? A primeira palavrinha. A terceira também não pode ser. Então, o que a gente vai ter vai ser a segunda opção. Ou seja, they're going to the amusement park. They are going to the amusement park. Então, nesse caso, a gente vai ter a junção, uma contraction de um pronome que está no plural, que é o they, que seria eles ou elas, e a junção aí do verbo to be, que no caso é are. Então, they are going to the amusement park. Ou, na forma contraída, they're going to. Eles estão indo, vão ao parque de diversões amanhã. Próximo, number 6. Number 6 temos assim. The sugar had a negative effect on the science experiment or effect on the science experiment. Então, aqui eu estou falando em relação ao efeito e não em relação ao verbo afetar. Então, como eu estou falando do efeito, quero dizer que é um efeito negativo, então vai ter que ser essa que a gente tem que usar, né? Ou seja, negative effect, certo? 7. Nicole has fewer shoes than Sarah or less shoes than Sarah. Então a gente aprendeu que essas duas formas aí, fewer e less, é o que nós conhecemos como menos, a palavrinha menos em português. E são formas de comparison, formas de comparação, né? Usamos aí no comparativo. O que a gente viu de diferente? Que fewer é uma palavrinha que tem que ser usada com countable nouns, antes de substantivos contáveis, e less, nós aprendemos que tem que ser usada, então, com uncountable nouns, com substantivos incontáveis. Então, o que você precisa fazer é dar uma olhadinha no substantivo que foi colocado depois, para saber se é countable ou se é uncountable. Let's take a look.
We have the word shoes. Ó, shoes. Shoes, sapatos. Está apontando no plural. Se é plural, é countable, não é? Portanto, usaremos fewer. Fewer shoes than Sarah. Tá? Menos sapatos do que a Sarah. 8. The gas prices continue to raise ou continue to rise. Aqui é aquele detalhe em relação a esses dois verbinhos, né? Que traz essa ideia do que seria crescer, subir, aumentar, levantar, né? Ou seja, fazendo referência a coisas que estão up, que estão acima. A diferença que nós vimos, basicamente, é que raise seria um verbo transitivo, após ele precisa ter um complemento, né? E já o verbo rise, nós vimos que ele não precisa de complemento. É um verbo intransitivo, né? Nesse caso, eu estou dizendo que os preços do combustível, os preços da gasolina, continuam a crescer, a subir, a aumentar. Precisa de complemento depois? Não. Então, seria um intransitive verb. Então, a gente vai usar rise. Então, the gas prices continue to rise. Beleza. Number 9. Michael hanged the picture for his mother, or Michael hung the picture for his mother. Então, nesse caso, veja só. Nós temos aí a questão do verbo hang. O que a gente aprendeu sobre o verbo hang? Ele pode ser um verbo regular, e aí sendo colocado no passado fica hanged, né? E aí seria a ideia de enforcar. E o verbo hang pode ser um verbo irregular, passado vai ser formado, né, da seguinte maneira, hung. E aí já seria o verbo pendurar. Nesse caso, eu estou dizendo que o Michael fez o quê no quadro para a mãe? Ele enforcou o quadro ou ele pendurou o quadro? Então, vou ter que utilizar a ideia, né, do verbo pendurar. Vai ser essa forma. So, he hung the picture for his mother. Até porque se eu falo, né, que ele enforcou o quadro, né, he hanged the picture, it doesn't sound very good, né? It doesn't sound very well. Vamos lá, number 10. Cindy laid the book on the table or lie the book on the table. Então, a gente viu lá também a diferença dos verbos lie e lay, né, que são verbos aí que, nesse caso, lie não tem nada a ver com mentir nesse contexto. A diferença de lie e de lay vai ser exatamente em relação à ideia do verbo de deitar ou deitar-se, de colocar, né, de repousar, enfim. E a diferença também vai ser em relação à transitividade. Um vai ser verbo transitivo, né, ou seja, tem que ter um complemento depois, e já outro vai ser intransitive. Intransitivo não vai precisar de complemento. Nesse caso, let's take a look. Vamos dar uma olhada para ver se tem aí o complemento. Eu tenho the book, né? Ou seja, então a ideia aqui de que coloque o livro, deite o livro, enfim, coloque o livro na mesa. Então, coloque o quê? The book. Então, the book is the complement for this verb. Então, é o complemento desse verbo. Então, só pode ser essa primeira opção, lay. Lay the book on the table. Certo? Então, é o que a gente tem aqui para número 10. Vamos lá. Próximo. Nós temos aí, ó, number 11. Temos John scored higher on the exam. E aí? Than I did, com E, ou vai ser than I did, com A. Qual que vai ser a diferença? Então, a gente vai observar o seguinte, que nós aprendemos que esse than com A, né, ou seja, than, mais aberto, com A, vai ser, então, uma conjunction que é usada em comparison, usado na comparação. Como a gente viu aí, ó, higher. Opa, então já está mostrando aí o que a gente vai usar, que seria a ideia do que. E já o then com E é o que nós compreendemos, o que nós entendemos pela palavrinha então, ou daí, ou logo, né? Enfim. Então, nesse caso, como é uma comparative form, a gente precisa utilizar esse then. Beleza? Vamos lá. Number 12. Nós temos who wants to go to the mall tonight ou whom wants to go to the mall. O que acontece? A diferença aqui vai ser, então, de duas palavrinhas enquanto question words, enquanto pronomes interrogativos, tá? A gente vai ter who como sendo o que refere-se ao sujeito e whom que refere-se ao objeto. Para a gente poder identificar qual que a gente usa, observa a pergunta. Tem um sujeito na pergunta? Se tiver, então é porque está buscando o objeto. Se não tiver, então você vai ter que usar o que indica o sujeito. Beleza? Então, who é usado para sujeito e whom é usado para objeto. Então, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, wants to go, não tem o sujeito, então vou ter que utilizar who, porque o who busca o sujeito, ele tem a função de sujeito, né? Então, quem quer ir ao shopping essa noite? Beleza?
Agora, se eu pergunto assim, ó, eu quero perguntar, quem você viu no shopping ontem? Então, eu vou perguntar, whom did you see at the mall yesterday? Aí, nesse caso, eu utilizei whom, porque já tem o sujeito you. Então, é porque eu estou buscando o objeto. Beleza? Vamos lá. Number 13. Hallie didn't mean to infer that Janie was to blame, or he didn't mean to imply that Janie was to blame. Então a questão aqui é do verbo infer e do verbo imply. Nós aprendemos que imply seria a ideia do suggest, do sugerir, make a suggestion, e infer com a ideia do inferir, de fazer uma inferência, né, concluir. Como eu estou dizendo aqui, ó, que ele não queria sugerir, né, que ela estava se culpando, portanto, a gente vai usar imply, porque é a ideia do make a suggestion. 14. John had less travel time because he lives closer to the airport, or John had fewer travel time. Nós falamos já anteriormente sobre a diferençazinha do less e do fewer, não é? Vamos olhar o que vem depois. Como eu tenho travel time, time is an uncountable word. A palavrinha time, ela não é contável, né? Eu posso até contar hours, minutes, seconds, but the word time itself, it's not countable. A palavrinha time em si, ela não é contável. Então, para isso, eu vou ter que utilizar less. Então, less travel time, certo? 15. Whose watch is this on the counter? Ou whose watch is this? Né? Enfim, a pronúncia é a mesma. A diferença que temos aqui dessas duas é que uma vai ser um pronomezinho aí, no caso, um question word, que expressa uma ideia de possession, de posse, que seria o de quem, ou esse whose com apóstrofe seria uma contraction, uma contração de who is, que seria o que a gente tem como quem é ou quem está, né? Enfim, nesse caso, eu quero saber de quem é este relógio no balcão. Então, se é o de quem, está indicando posse. Então, a gente vai usar a primeira opção, que é o whose. Whose watch is this? 16. I'm going to lie down for an hour, or I'm going to lay down for an hour. Então, aqui a gente tem que observar novamente o caso aqui do verbo, né? Se for a ideia de um verbo intransitivo, não precisa de complemento, a gente usa um, né? Usaremos lie. Se for precisar aí de um complemento, a gente tem que usar lay. Então, eu estou dizendo que eu vou me deitar. Então, I'm going to lie down for an hour. Né? Ou seja, então não precisa de complemento. Então é isso que a gente vai usar. 17. The disappearing penny was simply an optical illusion or illusion. Para quem não sabe, a palavrinha penny, tá? É o que temos em relação a cents, a centavos na moeda da libra esterlina, tá? Que a gente chama em inglês de pound. Então, o centavo de um pound vai ser penny. Então, o centavo desaparecido era simplesmente uma ilusão de óptica. Portanto, optical illusion é o que a gente vai ter. Number 18. A gente tem assim, the books on the table over there. Qual vai ser esse there? Aqui a gente está fazendo referência ao verbo there to be. Nós estamos fazendo referência ao sujeito e o verbo to be, ou ainda estamos fazendo referência ao pronome possessivo, né? Ou o advérbio de lugar, que é o lá. Então, como eu estou dizendo que o livro ele está na mesa lá ou ali, então tem que ser a segunda opção, que é esse there aqui colocado. O primeiro é um pronome possessivo, que é o deles ou delas, e a última aí, que é a contraction, é a contração do verbo to be. Number 19. Who's responsible for the advertising of the event? Então, aqui eu quero saber quem é o responsável. Portanto, vamos ter que usar a contraction, a contração, que seria who is. Portanto, contraindo fica whose, que é a segunda opção. Who's responsible? Number 20. From your words, I can infer that you think he's guilty, or I can imply that you think he's guilty. Então, aqui já ficou muito claro, né? From your words, pelas suas palavras. Então, you infer something. Você inferiu alguma coisa, você infere, você conclui, você deduz. Portanto, é o que a gente tem que utilizar aqui, né? Infer. Number 21. The weather greatly affected the outcome of the race, or the weather affected the outcome of the race. Então, aqui eu tenho em relação ao verbo afetar. Quero dizer que o tempo
afetou grandemente no outcome. Para quem não lembra, outcome é o que a gente conhece como resultado, no resultado da corrida. Então, a gente vai usar aqui ó, a segunda opção, que seria affected. Number 22. Their books are on the bottom shelf. Então, o que eu vou ter aqui nesse caso? Eu estou falando em relação ao advérbio de lugar, eu estou falando em relação à parte do verbo there to be, eu estou falando em relação à contraction de verbo to be, ou eu estou falando em relação ao pronome possessivo? Então, como eu estou falando their books, os livros deles. Portanto, primeira opção. Their books, os livros deles, are on the bottom shelf. Para quem não sabe, bottom seria a ideia do fundo, embaixo, né? Na prateleira, na estante, whatever. 23. Earlier today, we walked to the ice cream parlor. Galera, e aí? Esse to que eu vou usar aqui nesse caso vai ser com qual ideia? É o que tá enfatizando aí um adjetivo? Ou é o que está mostrando o infinitivo de um verbo? Ou ainda o que está mostrando uma preposition que mostra a ideia do movimento, do em direção a? Como eu estou falando, we walked to, ou seja, nós caminhamos em direção para a sorveteria. Então, tem que ser a primeira opção, to com um O apenas. 24. The prisoner was hung last night, or the prisoner was hanged last night. Então, nesse caso, eu quero falar que o prisioneiro ele foi enforcado. Se é enforcar, então a gente tem que utilizar o verbo hang aí, né, no passado, sendo um verbo regular. Então, hanged. 5. There are red roses scattered among the carnations or between the carnations. Então, o que a gente tem? Que há rosas vermelhas scattered. Para quem não lembra, esse verbo scatter seria de espalhar, né? Ou seja, espalhadas entre the carnations. Carnations é um tipo de flores, né? Ou seja, seriam cravos. Como eu não sei aqui a definição dos carnations, se são dois, se são três, aliás, dois não são, né? São a ideia de vários. Então, como eu não tenho um número específico, eu vou ter que utilizar among, entre os cravos, né? Então, several, a ideia é exatamente essa. Number 26. Kelly ordered her lunch and then she went back to work. Então, ela pediu o almoço e então voltou ao trabalho. Então, a palavrinha para ser então tem que ser then com with, como a gente consegue observar. 27. Mark wanted to raise the flag at the assembly today, or he wanted to rise the flag. Então, é aquele caso, né, dos verbos que podemos ter, pode ser um verbo transitivo ou intransitivo. Como eu tenho the flag, é um complemento, é um objetivo, é um objeto, né? Então, eu vou ter que utilizar o verbo raise. Raise what? The flag. Levantar o quê? A bandeira. Então, por esse motivo que a gente utilizou raise. Number 28. Who did you ask to the party? Ou whom did you ask to the party? Então, como eu tenho aqui, ó, veja, como eu tenho o sujeito, que é you, eu não estou buscando o sujeito. Então, eu estou buscando o objeto. Então, qual que vai ser o pronome que a gente tem que utilizar para trazer essa ideia de objeto? É essa segunda opção, que é o whom. Whom did you ask to the party? Quem que você chamou para a festa? Number 29. There was too much chlorine in the pool or too many chlorine in the pool. Como eu tenho chlorine, que seria cloro, we can't count cloro, né? Nós não podemos contar. Então, é uma uncountable word. Como é uma uncountable word, então eu não posso usar many. Eu vou ter que usar much. Então, much chlorine. Muito cloro na água. Certo? E aí, a gente chega ao fim aí. Nós já fizemos, né, os outros exercícios. A gente chega ao fim aí dessa prática, desse exercício aqui, como a gente trabalhou. Galera, então, a gente vai chegando aqui ao final da nossa aula, né? Então, a ideia hoje era realmente revisar o que a gente já trabalhou, tá? O que nós já vimos sobre essas confusing words. A gente vai encerrar por aqui. A aula que vem, a gente vai começar um assunto novo, tá? Provavelmente vai ser alguma coisa que envolva a compreensão de texto, uma leitura, né? Together, alguma coisa assim. E é o que a gente vai trabalhar, tá? Para a semana que vem. A gente já viu essa parte das confusing words, so we're done with them. Então, estamos quites com elas. Então, espero aí que vocês tenham aprendido, tenham conseguido assimilar para que quando vocês depararem com essas palavrinhas no texto, pelo menos
ajudar vocês aí a don't get confused about them, para vocês não ficarem perdidos e confusos aí com essas palavras. Ok? Então, no mais, have you a wonderful week, a wonderful weekend. Don't forget to stay home, take care of you and your family, and see you again next week. Bye bye for you guys. Então, até semana que vem.